e compartilhe. Boa tarde, 2h em ponto, começando aqui o nosso programa de hoje. Como pode melhorar? Boa tarde, Mila. Boa tarde, Luzia. Boa tarde. Boa tarde. Nossos superpoderosos galácticos. E aí, gente, muito animadas com o programa de hoje? Sim! Super! E vocês? Super Muito. tema. O pessoal que está participando com a gente online aí, aqui no site da rádio, né, 105 Franca, aqui nas redes sociais também, das meninas. Mandem pergunta, participe com a gente. É muito legal, né? Tem uma coisa que eu ouvi falar essa semana que eu achei interessante, que é assim, não existe perguntas idiotas. Existem, às vezes, pessoas idiotas que não fazem perguntas. É isso mesmo. Então, isso a gente mesmo. às vezes tem medo de fazer pergunta, mas façam perguntas porque é muita contribuição pra gente e a gente consegue facilitar e trazer a energia, né, pra classe, ó, pra rádio. E é isso aí, vamos começar então o nosso tema de hoje. Vou pedir pra Mila começar a falar aqui sobre a fome emocional. E aí, Mila, como tem sido pra você esse desafio aí, a fome emocional? Oi, gente, boa tarde. Eu acredito que faça parte aí um pouco da rotina de todo mundo, tá sabendo exatamente o que é fome emocional nesse momento que a gente está passando por essa novidade, que é tudo isso que está acontecendo no mundo. A fome emocional é quando você não come de uma maneira simples, né? Você não come apenas quando o teu corpo sente fome física, né? Como o próprio nome diz, é uma fome emocional. O que você está comendo? Está comendo a sua ansiedade, está comendo o seu estresse, está comendo o seu medo do financeiro. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né, meninas? Lu, o que você acha disso tudo? Ó, hello pessoal, superpoderosos, tudo bem? Bom, eu e Luzia, comentei com elas antes, quando nós fomos levantar o que a gente ia compartilhar com vocês. Eu nunca tive muito problema, no meu caso, com peso, sabe? Sempre comi de tudo, sempre fui muito magra. O meu lance era mais assim, como sou magra demais, eu queria comer muito pra engordar, mas muito. Hoje, óbvio, eu tô com 38 anos de idade, as coisas mudaram, os hormônios, porém, esse desafio eu não tinha. Agora que eu tô começando a compreender com o meu esposo. Porque ele já é diferente de mim, ele sempre teve desafio com peso, embora a gente pense que os homens não se sintam incomodados com peso, se sentem muito, mas eles não se expressam tanto quanto nós. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora eu vou chamar a Geise aí para compartilhar o que ela tem para trazer pra gente do ponto de vista dela sobre o assunto de hoje. Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então, o que eu posso falar para vocês sobre a fome emocional, né? Principalmente nesse período que nós estamos passando, o quanto a gente está comendo para a gente suprir uma emoção ou porque a gente não está sabendo lidar com o que está acontecendo, né? E conforme as meninas falaram também, eu também tenho uma história de que eu sempre fui magra, né? Eu e a Luzia ainda, a gente amarrava a nossa calça jeans com barbante, Super. porque a gente era muito magra, né? E depois, com o tempo, quando eu terminei o meu último relacionamento, eu engordei 10 quilos, né? E eu não consegui ainda voltar, né? Eliminar esse peso. Então, queria chamar a atenção de vocês para a parte emocional. O quanto de peso você tem emocional? Não é, Kézia? E aí? É verdade. E a gente tem no ponto de vista do Axis, assim, o peso ele tem muito a ver com essa potência que a gente acha que a gente não tem. Então, o quanto de peso que a gente está criando para poder invalidar o nosso ser. Então, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Peso, potência, comunhão com o corpo, o peso, a comida como vício, né? E a Mila vai trazer um olhar, assim, né? Como a dança foi contribuição muito nesse processo seu de manter o seu peso. E a importância da gente se divertir com o nosso corpo, né, Mila? Fala que nós vamos ter no final Ah, é verdade. exercícios para vocês aplicarem na vida de vocês, ok? Aqui o negócio é assim, a gente, como é que é? Mata a cobra e mostra o pau. Mostra o pau. É isso aí. Já são 4 diferentes, são muitas sugestões para você que a gente não quer só estar falando, mas também colaborando, sendo uma contribuição para vocês fazerem algo de diferente com isso tudo, né, gente? Então, começando por mim, o que aconteceu comigo? Eu trabalhei com dança, que é uma atividade física, né, durante muitos anos, são quase 20 anos aí de prática de dança e tudo mais. E aconteceu uma grande mudança na minha vida, que foi a troca de profissão. Não era o que eu pretendia, mas foi acontecendo,
porque eu sou formada em psicologia e aí comecei também com terapias holísticas, e o que aconteceu? Foi passando, né? Aconteceu de uma forma natural, eu fui trocando de profissão, e vocês sabem que a parte terapêutica a gente não faz tanto exercício físico assim, né? A gente fica mais paradinha, sentada, dando curso, etc. E o que aconteceu, gente? A hora que eu vi, eu que mantive um peso durante toda a vida, tinha engordado quase 15 quilos. Quase morri. Olha só. Claro que isso não aconteceu da noite pro dia, mas a gente fica numa ansiedade tão grande, numa loucura tão grande, que a hora que a gente percebe já saiu do controle essa troca. E o que vem acontecendo comigo? Eu tive que passar por uma reeducação alimentar. Eu procurei nutricionista, procurei uma academia, claro, fiz as pazes com o meu corpo. Tô fazendo, já foram aí quase 7 quilos já menos, já vai voltando a ser a gente. Mas eu queria contar um pouco da minha história para vocês, porque eu sei que muitas pessoas nesse momento fazem trocas de profissão, né? E aí o que a gente opta? Vou dizer de mim, eu chegava em casa, estava acostumada com uma vida que dançava até 10 horas da noite, chegava em casa, eu queria o mais rápido, lanche, batata frita, o que tivesse na geladeira do almoço, eu ia naquele negócio do que fosse rápido, né? Só que, como a Luzia também falou, a gente vai ficando um pouco mais velho, o metabolismo muda. É importante a gente também tomar consciência de que você não tem o mesmo corpo que 10 anos atrás, que 20 anos atrás, o mesmo metabolismo, o mesmo funcionamento. Então, eu queria contar um pouco de mim, porque eu passei pela reeducação alimentar. Agora eu sou uma pessoa que faz atividade física, eu optei pela academia, eu continuo com a dança, mas antes eu fazia coisa de 6 a 8 horas de dança por dia. Imagina uma pessoa que estava acostumada com 6 horas no mínimo por dia, de repente não faz nenhuma. O corpo começou a doer, eu comecei a ficar crocante, gente. Eu comecei a sentir dor em tudo quanto é lado, e uma das coisas que a última coisa que eu quero dizer para finalizar é que vocês também precisam ter a humildade, né, vou dizer de mim, de falar, eu preciso de ajuda. Muitas vezes não é apenas um processo físico, precisa ser tratado o seu emocional, você precisa entender, aceitar, superar a sua mudança, e nada melhor do que outras pessoas para nos ajudarem. Então esse é um pouquinho da minha história aí para vocês, do meu processo. Né, Lu? Agora a Lu vai contar umas coisas pra gente. Bom, eu vou compartilhar com vocês, como eu falei, eu não tinha muito desafio, nunca tive muito desafio com a parte do... Aqui, bom, deixa eu só me ajeitar, gente, que eu tenho muita intimidade com rádio, só que não, estamos aprendendo. Nunca tive muito desafio, a Jéssica falou que usava barbante para amarrar a calça, de tão magra que era. E aí depois que eu fiz os 30 anos de idade, eu vi que deu uma mudada, mas porém nada muito exorbitante. Agora, o que me trouxe a consciência, assim, você tem consciência do que você está comendo, você tem consciência de tudo que está acontecendo com você, foi através do meu esposo. Porque meu marido, quando ele era criança, ele tinha desafio com peso, ele sempre teve desafio. E eu não sabia, porque assim, eu conheci meu esposo, a gente tem um hábito de perguntar pra ele, como que era a sua infância? Você tinha hábitos alimentares como? Vocês perguntam isso? Eu não. Você é casado, você pergunta isso pro seu marido? Não. Principalmente na fase que tá conhecendo, né? Mas eu acho que nem na fase que tá conhecendo. Nunca, principalmente na fase que tá conhecendo, não pergunta nunca. E isso é importante a gente entender que, do mesmo jeito que você tem seus desafios, o outro também tem, independente se é homem ou se é mulher, mas nós temos uma crença de que o homem não tem desafio com isso, como eu falei antes, mas ele tem. E eu não entendia, gente, eu sempre fui muito prática com as coisas, tipo, homem chorar pra mim, eu falava, pelo amor de Deus. Eu tô casada com um homem ou com um saco de batata? O que é o fim disso, né? Sempre muito radical, porque eu fui criada assim, homem é forte. Tadinho do Isaías. Coitada, agora... Moreco! Moreco! Eu sou muito areia, tô brincando. Bom, agora falando pra vocês, brincadeiras à parte, eu não tinha essa consciência. Então eu, por exemplo, quando eu conhecia, meu marido tinha barriga chapada, tanquinho. Só que eu não sabia que ele já tinha sido gordinho, eu não sabia. E aí, na infância dele, ele passou por esse processo, e quando ele começou a se distanciar da mãe dele, gente, deixa eu explicar pra vocês, né? Todo mundo forma personalidade do 0 aos 7 anos, e nós somos ligados à nossa mãe. E o homem é muito, no meu interessante ponto de vista, muito mais ligado à mãe dele, ele tem essa ligação, só que não demonstra tanto. E ele se distanciou da mãe dele pelo fato que eles não combinam as opiniões com relação à religião, tá? E aí eles se distanciaram, e essa distância afetou meu marido. E aí ele levou pra bebida e pro cigarro. Então ele fumou muitos anos. Há 2 anos atrás, nós fizemos um processo de hipnose nele, e ele parou de fumar.
Porém, qual foi o outro vício que ele resolveu? Entrar na comida. E ele usava o cigarro e usava, às vezes, não comer muito bem para continuar magro. Só que na hora que ele decidiu se conectar com ele, enxergar quem ele era e acessar as emoções dele, entender que ele estava com um desafio com a mãe para resolver, ele começou a somatizar no corpo. Mas antes ele depositava no cigarro, agora ficou na comida. E aí ele fala pra mim assim, quando eu como, parece que eu preencho aqui o meu peito, sabe? O vazio que eu tenho dentro de mim. Então fica a minha dica para vocês pensarem isso. E uma outra dica, como que você pode ser contribuição com as pessoas que você tá junto, RP? Porque eu, Luzia, eu criticava muito meu marido. Eu falava, não gosto de gordo, gente. Nossa, tem problema com isso. Me dá nervoso, gente, gordo. Eu acho que é falta de atitude. Eu pensava isso, tá entendendo? Então é pra você pensar o que você fala pra pessoa que você tá junto. E não adianta você ficar só, não come que você vai engordar. Ah lá, tá gordo. Então como que você vai também ser contribuição no outro se você não passa pelo processo? Porque no meu caso eu não passava e eu só me colocava no papel de espectadora me julgando, né? E criticando, bom, é isso, né? Criticando. Aí depois, a gente volta a falar mais. Essa foi minha contribuição até agora. Vai, gente, agora é com você, Magrela. Então, pessoal, o que eu quero dizer... Olha que legal, a gente já engordou, então, pela mudança de trabalho, com os desafios com a mãe... E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha experiência com o relacionamento, né? Porque eu também sempre fui magra, nunca tive problema com engordar, né? Pelo contrário, era igual a Luzia falou, eu queria comer pra eu engordar, né? Até que um belo dia apareceu uma pessoa na minha vida e que mudou tudo, e a gente não ficou mais junto, né? A gente terminou o relacionamento e aí eu comecei a comer toda aquela falta, né, que eu tinha daquela pessoa, daquele relacionamento, né, a não aceitação, né, e isso me fez engordar 10 quilos, gente, vocês têm noção? Então eu não tinha comunhão nenhuma com o meu corpo. E quando eu comecei a trabalhar com as terapias holísticas, que eu comecei a fazer, né, um acompanhamento terapêutico também, começou a chamar minha atenção isso, né. E eu percebi que era pelo relacionamento, que era emocional. E aí, como que eu comecei a mudar isso? Trabalhando a relação com o meu corpo, né? A comunhão com o meu corpo. Hoje, eu ainda não estou, né, com 10 quilos a menos. Mas eu já consegui aí eliminar a metade, mas ainda não estou como estava. Apesar que também a gente não vai criar agora, hoje, um corpo que eu tinha também há 3 anos atrás, né? Isso é muito importante a gente saber também. Porque o exercício de comunhão com o corpo, ele vai te mostrar isso também, né? Que você vai criar a sua realidade com o seu corpo a partir de agora, aqui e agora, o que está funcionando para você. E não querer replicar o passado. Isso é muito importante a gente ter consciência, né? Então, uma das perguntas que eu comecei a fazer, que eu percebi, é se esse peso realmente era meu. E aí eu percebi que o peso não era meu, que o peso era daquela relação que eu não soube lidar com o fim daquele relacionamento, que eu não tive habilidade, amadurecimento emocional para lidar. E isso começou a se reverter em peso no que eu comia, né? Então, igual a Luzia falou, eu comia para preencher um vazio dentro do meu coração. Só que eu não tinha essa consciência, né? Então eu comecei a engordar. Isso também não foi um processo de um mês para o outro, tá? Esse processo de 10 quilos foi durante 1 ano, né? E demorou 1 ano para eu ter a consciência que eu estava comendo aquela rejeição, aquele término, né? Daquele relacionamento, enfim, né? O que tenha que acontecer ali naquela situação e que me desestruturou. Por isso que é muito importante a gente ter esse acompanhamento emocional, a gente fazer um desenvolvimento emocional, mental, né? Porque isso faz parte da nossa saúde, isso reflete diretamente no nosso corpo, né? Então essa é a minha contribuição aí para vocês. E vou pedir para a Kézia agora falar um pouquinho aí sobre tudo isso que a gente falou. O que é para você aí, Kézia? O que você pensa? Tenho muito a compartilhar desse assunto. É um assunto que, assim, tudo começou por conta, né, do meu sobrepeso há 4 anos atrás, depois de 3 gestações, né? Cada gestação eu engordei 30 quilos. Então eu engordava muito nas gestações, de medo, de pânico, enfim, do desconhecido. Quantas coisas passam na cabeça da gente, né, na hora que você vai estar gerando um filho, né? E
Então eu engordei, eu comi demais, eu comi todas as minhas emoções. Então na primeira gestação eu engordei 30, na segunda gestação eu engordei 27 quilos. E na terceira eu já engordei, foi menos, porém eu voltei, quando a Cleo nasceu eu já consegui voltar rapidinho, mas aí eu comecei a engordar depois, porque teve também uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho, e principalmente, no meu ponto de vista, existia uma crença de que eu passei por um processo de laqueadura. E na minha cabeça, tipo assim, você castra o bicho, ele engorda. Olha que loucura, gente. Então, eu tinha isso muito fixo na minha cabeça, que tipo, eu ia engordar. Mas eu não sabia que você castra é o macho que engorda, né? Como pode melhorar, não tinha essa informação. Não tive nem um veterinário bondoso para essa contribuição pra mim. Mas o quanto a gente também não sabe pedir ajuda, a gente não conversa. Depois eu fui entender que essa era uma das principais crenças ali. Porque eu nunca tive problema com peso, né? Tanto que eu engordei, passava 4 meses, eu já estava magra de novo. A segunda vez engordei, depois estava... Mas quando eu fiz a laqueadura, que foi na minha última gestação, eu fiquei com essa coisa de que, primeiro, eu já tinha passado dos 30 e que depois dos 30 o metabolismo não é mais o mesmo. Então essa crença ela era também muito forte em mim, de que o meu corpo já não poderia ser mais o mesmo. Outro, eu olhava para todos os lados, eu não via nenhuma mãe assim, né, fitness, né, pelo menos no meu ciclo ali de amizades eu não encontrava ninguém, eu só via as mães loucas, descabeladas, reclamando, surtada. Tem horas que eu tenho até medo de ter filho, não tem ainda, gente, que o povo fala, filho acaba com a sua vida, depois que você tiver filho você não vive mais. Olha, vou te falar, se você entrar no meu Facebook de 4 anos atrás, você chora das coisas que eu postava, era outra pessoa, estressada, e o cortisol, gente, deixa a gente, né, então o quanto do estresse, né? Quando a gente vai fazer o processo de coach com as minhas pacientes, eu falo assim, e aí, você é estressada? Né? E a maioria da mulherada é estressada, não tem paciência com nada, filho realmente é um desafio, então eu ficava estressada o dia inteiro, aquele estresse ia produzindo mais cortisol no meu corpo, e aí tinha desculpa, eu falo que eu usei muito tempo a muleta de que eu não podia fazer as coisas porque eu era mãe de 3. Ok, tem os desafios de ser mãe de 3 e tudo na mesma idade, mas assim, eu percebo que nesse caminho, a gravidez ela é uma coisa tão sonhada, tão lúdica, aquela coisa do tapete vermelho, a grávida tem uma preferência ali na fila, né, enfim, é toda aquela coisa mágica. O bebê nasce, tipo assim, tudo a energia, a atenção vai pro bebê e a mãe fica lá. Abandonada a ver navios. Então, eu acho que eu comi muito essa coisa toda aí também da solidão, né? E então, pra mim foi 100% emocional. E a gente pensou muito em trazer esse tema de volta pra cá por conta dessa situação atual agora do coronavírus, né? A gente tá ocioso dentro de casa, a gente tá comendo que nem lima nova. Eu, pelo menos, engordei nesses primeiros 15 dias de quarentena. Eu tinha engordado já quase 3 quilos. Porque no começo tava aquele caos, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, percebendo a energia de todo mundo, percebendo o campo, percebendo a insegurança, o caos, o medo, e aí eu falei, opa, peraí, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? E aí já comecei a ver os memes na internet, todo mundo zoando com a balança, e eu falei, opa, não é só eu, tem mais gente aí que tá na mesma situação, e a gente resolveu trazer isso aqui hoje pra gente olhar pra isso, né? Sim, com certeza. E o que a gente gostaria também de passar, na medida do possível, para ver se vocês se identificam, se isso é uma contribuição. Coisas que a gente fez durante cada uma na sua área, que pode estar ajudando você nessa mudança. Porque, claro, gente, aqui acho que vale a pena dizer que não adianta só perceber que você está engordando e não fazer nada. Sim. Obviamente que eu fiz isso porque as meninas nos processos delas, ou os maridos, etc. Porque a gente não engorda 10 quilos em 2 dias, 15 no meu caso em 2 dias, claro que não. Mas a gente vai o quê? Protelando. Fala, não tô legal, daqui a pouco volta. Então uma das primeiras coisas que eu vou sugerir para vocês, que fez parte do meu processo, é realmente parar, olhar o seu corpo, perguntar o que está acontecendo aqui. A gente vai falar muito disso, vão ter outras atividades que realmente a gente vai tentar colaborar na prática para vocês fazerem alguma coisa, mas perceber que o teu corpo está mudando, gente. Hoje eu posso falar com clareza. 1, 2 quilos a gente varia, 3 quilos a gente varia, mas passou dos 5, gente. Já está acontecendo alguma coisa que você já deveria parar de enrolar,
sentar e ver o que está acontecendo, se mudou algum hábito, se você está comendo emocionalmente realmente, o que aconteceu com você, para não precisar chegar em mais 10, para não terá 15 ou 20, ou seja lá o que for. Lógico, 5 já dá uma diferença clara nas suas roupas, não sei de vocês, mas as minhas com certeza. 2 dá, imagina 5. Então, o que é uma sugestão que aconteceu comigo? Eu realmente admitir para mim que estava acontecendo uma mudança, que não estava legal, e me respeitar no sentido de falar assim, não tô feliz. Então, o que acontece que eu percebo é uma percepção minha. A gente foge de admitir que não tá feliz com tal coisa. A gente enrola, te põe outras coisas na frente, incluindo a comida, né? A gente coloca o trabalho, eu no meu caso, enfiei a cabeça no trabalho porque eu tava trocando de profissão. E eu dou a desculpa que eu tô trabalhando muito, por isso que eu não tô olhando pra minha alimentação, assim como a Kézia falou dos filhos, entende? Entre outras coisas, que desculpas você está usando? Perceba. A muleta, né? Não, com certeza. E depois que eu tive a coragem, vamos colocar, de admitir que eu não estava feliz, que estava sim acontecendo uma mudança muito séria na minha vida, foi pensar com carinho como eu posso ser gentil comigo e começar essa mudança em mim. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu acredito que é o básico, mas vale a pena pontuar, que eu vou procurar uma ajuda profissional. Então, no meu caso, eu fiz exames, primeira coisa, para ver se eu não tinha nenhuma disfunção de tireoide, hormonal, esse tipo de coisa. É importante, a minha sugestão é assim, comecem do fisiológico para cima também. Que isso também vai ajudar. Então, às vezes eu realmente tenho algum problema que precisa ser descoberto no meu corpo. Não é só a mudança de profissão ou relacionamento ou isso ou aquilo. Meu corpo tá ok? Não, eu fui lá, gente, fiz um check-up e vi que tava tudo ok. Não, então peraí, que tem alguma coisa emocional aqui que precisa ser olhada. Então, além do trabalho terapêutico, eu fui numa nutricionista, tirei a minha bunda do sofá e fui realmente fazer uma atividade física, um alongamento, uma academia, etc. Mas aí aqui vem uma coisa que é muito importante falar. Eu já estava frequentando a academia há 2 meses, assim, disciplinada, só que não tinha mudado nada do meu peso. Foi onde eu percebi que eu não estava com a alimentação correta. Entende? Então, pra mim hoje, a alimentação ela diz muito mais do que o exercício. O exercício é um complemento, mas se eu continuo com as mesmas besteiras, o mesmo comportamento, não adianta. Então, uma sugestão, o que eu fiz? Eu fiz uma consulta quântica, que foi uma das coisas mais legais, onde existem lugares especializados em Franca, depois a gente pode consultar, onde você coloca substâncias perto do seu corpo e vê o que o seu corpo tem aversão ou aquilo que ele chama. Então, por exemplo, eu tenho sangue, né, que é uma coisa bem legal de ver também, essa parte sanguínea, eu tenho sangue O positivo. E eu sou uma pessoa que passou anos sem comer carne. E, gente, o tipo O, ele é o que precisa de carne vermelha. E aí eu precisei dar uma ajuda emocional, porque reikiana, não vou comer carne. Ai, os animalzinhos, meu corpo precisando de carne. Eu falei, e agora? O que vai acontecer? E eu percebi, nessa consulta quântica, teve várias coisas que eu achava que eu gostava de comer, que me fazia bem, e não fazia. Olha que legal, então, né? É uma sugestão muito legal para vocês que eu passei, procurar, para quem gosta dessa parte holística, com certeza o nosso público é esse público, você perguntar diretamente para o seu corpo que substâncias ele repele, que substâncias não, e dar uma adequada. Existem medicamentos, vamos colocar assim, florais, homeopatias, que ajudam vocês a se adaptarem naquilo que você também tem como rotina. Então eu fiz uma reeducação mesmo, não só da minha profissão aí que mudou, mas dos meus horários e do que eu coloquei como prioridade. Então, a minha sugestão começa do fisiológico para cima, veja se seu corpo está bem, depois pergunte o que está acontecendo com ele, veja de uma forma quântica, procure ajuda e levanta a bunda do sofá e vai fazer alguma coisa que também não cai do céu, só o mimimi e o drama não vai adiantar nada. Gente, começa do mais fácil para o mais difícil. Essa é outra coisa só para finalizar. Não adianta eu não faço nada, tô morrendo de dor e resolvo ir pra academia todos os dias, nunca mais como doce. Entra no CrossFit. Entro
indo no CrossFit e agora eu me tornei uma outra pessoa da água pro uísque de um dia pro outro. Não adianta. Progressivo, seja gentil com você. Eu vou começar um pouco hoje, mais um pouco amanhã, mais um pouco amanhã, e eu vou me vencendo e agradecendo cada etapa, para não ser extremo também. Do 8 pro 80 a gente tem uma tendência, claro que existem exceções, mas tem uma tendência a desistir da mesma maneira empolgada que você começou. Então essa é um pouquinho aí da minha sugestão e história. Né, Lu? É isso aí, gente, ela falou tanta coisa boa que eu pontuei aqui, que vou ver se eu lembro de todas as coisas que ela falou. Assiste a live depois, gata. Eu falo assim, até pra eu complementar. Essa coisa, só o que você acabou de falar agora, às vezes a pessoa ela muda da água pro uísque. Só que se não é orgânico, ou seja, a pessoa vai devagarzinho, você vê que ela emagrece e vira outra pessoa em 8 meses. Daqui a pouco ela volta tudo de novo que ela era. Não cria o hábito, isso, né? E isso não é só na questão do peso, é em tudo. Às vezes começa a rezar, aí vira uma beata, daqui a pouco desanda tudo. Ou então começa algum trabalho, aí fica bitolado com aquilo e depois retorna ao estado que estava. Porque tem que ser orgânico, subir devagarzinho. Uma outra coisa que você falou, essa coisa foi o teste de biorressonância quântica, não é? Eu fiz. E aí o meu tipo sanguíneo é o mesmo da Camila, porém eu não sou O. Sabia? No teste deu que eu sou outro tipo sanguíneo e eu tenho intolerância à carne vermelha. Eu posso comer, todo mundo pode tudo, porém me convém, vai ser contribuição para o meu corpo? Então eu tenho intolerância, nesse teste de biorressonância deu que eu tenho intolerância a arroz, a trigo, a milho, a carne vermelha. Tem noção? E a soja, nenhum desses. Eu como, porém eu sei que a minha barriga vai inchar, vai acontecer comigo a intolerância. Só que também aí entra, vou pontuar a parte da crença. Tudo que você fala é o que você cria para sua realidade. A gente já sabe que é comprovado cientificamente. O que é ser comprovado cientificamente? Você teve uma teoria e um monte de gente juntou para combater, para falar mal de você. Tipo assim, vamos ver se isso funciona mesmo. Aí na hora que todo mundo que foi buscar falar mal viu que real, que dá certo, aí ele diz, é comprovado cientificamente. Então é comprovado cientificamente e neurologicamente que 98% de tudo que a gente tem já sabe que é a mente que criou. Então tudo que você diz é o que vai acontecer. Ih, passou dos 30, acabou, bem, já ferrou. Ah, bem, tá entrando na menopausa, 50 anos, ó, já aconteceu, já desiste. Por exemplo, eu fui no médico ginecologista, porque eu escolho engravidar, ser mãe. E aí ele falou, eu tô com 38, ele falou assim, ó, então você vai logo porque seu tempo já acabou? Como pode melhorar? Muito motivador, como pode ser mais motivador esse homem, né? Então a gente pensar que tudo que você acreditar será. Se você acredita que 30 anos, que acabou de produzir hormônio e agora você vai engordar, o que você tá fazendo? Você vai engordar. E aí, para pontuar com relação a questão exemplo, vou citar esse exemplo que às vezes é até chocante. Tem uma amiga minha que, pra vocês entenderem o que a mente faz com as pessoas. Ela tem uma filha de 6 anos e a filha dela estava com sobrepeso. E aí, num dos cursos que nós fizemos, o que ela descobriu? Que ela estava engordando a filha para que a filha não fosse abusada sexualmente, porque ela tinha sido abusada sexualmente na infância dela. Então ela começou a fazer isso com a própria filha. Então às vezes, o que você tem que pensar? Do quando você era criança, o que você ouvia? Come que comer é saudável, gordinho, vai, fica gordinho. E pra você que tem filho, tomar cuidado no que você vai fazer com o seu filho, né? Oi? Come que você vai... Pode complementar se vocês quiserem, tá? Como que você vai crescer, que você vai ficar forte, né? Eu tomava biotônico Fontoura horrores, e não só eu. Tomava Teve gente que tomou biotônico Fontoura na infância super. Só que, por exemplo, no caso do meu esposo, tá? No meu interessante ponto de vista que a gente já analisou. Ele tinha muita atenção da mãe dele na infância, muito. Ele foi o primeiro filho, então ela depositou muito a expectativa em cima dele. E ele era mais gordinho, então ela dava comida, come, que é saudável. O que ele entendeu agora quando adulto? Como que eu vou chamar a atenção da minha mãe? Como vou ter o amor Como dela? eu vou ter de volta? Se eu engordar? Porque se eu engordo, se eu comer, eu consigo ter de novo aquela sensação do quentinho no peito e talvez a atenção. Deu pra entender onde que funciona, como que funciona a nossa mente? Então tem várias coisas que a gente faz sem perceber. Por isso, cuidado com tudo que você fala, porque é o que você vai somatizar. O que a Kézia falou antes? Que ela colocou, agora você fez ligadura, né? Uhum. E aí o que te disseram? Que quando você castra o animal, lá que é a dura, né? Isso. Você castra o animal e engorda, tipo, Isso. né? Aí o que ela pegou, comprou pra ela, se alinhou com essa crença e acreditou. Agora eu tô castrada, eu vou engordar. Entendeu? Então, ou seja, tudo que você fala pra você, ou alguém falou pra mim, exemplo, cuidado, se você sair ali na rua agora, você vai pegar o vírus do negócio. O que acontece? Se você comprar isso pra você, você vai sair na rua e vai pegar.
porque você vai criar isso pra você, entendeu? Então, é para vocês compreenderem quais são as coisas que estão saindo da boca de vocês e filtra tudo que vocês estão ouvindo das pessoas e seja uma contribuição com as pessoas próximas a você que não tem o mesmo desafio que você, mas tenha compaixão com o desafio da outra pessoa, ok? Daqui a pouco eu contribuo com mais pra vocês. Agora é com você, gente. Batata quente! Vou fazer até um negocinho aqui agora. Vai, gente! Gente, enquanto a Mila estava falando, veio uma consciência aqui pra mim da importância da gente realmente reconhecer o que está acontecendo ali com a gente, da gente sair daquele piloto automático, né? E olha uma coisa que veio pra mim aqui agora. Antes, igual eu falei pra vocês, eu não era desafiador pra mim engordar. Então eu terminava os relacionamentos amorosos, eu emagrecia. Então o contrário também não é saudável, né? E aí eu não chamava a minha atenção porque eu tava emagrecendo mesmo, né? Então tava tudo certo. Aí quando o meu corpo resolveu falar assim, tá, ela não está prestando atenção, ela não está conseguindo captar a minha mensagem, né? Então peraí que eu vou começar a fazer o contrário. Ao invés dela emagrecer, quando ela terminar um relacionamento amoroso, ela vai engordar, porque daí eu vou chamar a atenção dela. Percebe, gente? Sim. Qual que era o programa, né? O meu corpo já fazia tempo que ele estava querendo falar pra mim que tinha algo emocional para eu olhar, né, com os meus términos anteriores, né, e que eu não tinha olhado, e não me chamava atenção, porque eu emagrecia, e ficava lá linda, esbelta, né, e aí tá, vamos pra próxima, aí a criança birrenta entrava em cena e falava, não tô nem aí, agora ele não quis, ou eu não queria, sei lá, qual era o motivo do final do término, vamos pro próximo, né. E aí foi indo até que o meu corpo deu uma resposta diferente. E a resposta dele foi engordar. E a hora que ele engordou, ele chamou minha atenção pro meu lado emocional, né? Então, para e pensa. Começa a reconhecer qual o padrão que você tá repetindo, né? No caso aqui que eu estou falando de relacionamentos amorosos, né? Qual é o padrão que você está repetindo? Qual é o padrão que você está repetindo? O que o seu corpo está te mandando de mensagem que você não está reconhecendo, né? Porque se você deixar o negócio virar uma bola de neve, né, vai chegar um ponto que vai acontecer igual aconteceu comigo. Qual o sentimento que você está engolindo? Qual o sentimento que você está engolindo aí, né? Que você não está prestando atenção. E aí o seu corpo ele vai falar, tá, beleza, eu tô deixando ela sem comer, eu tô fazendo ela emagrecer, porque quem disse pra você que magreza é saúde, que ser muito magro é saúde, né? Então percebe como a gente tem algumas crenças que, né, às vezes é contraditória, não é que porque você é magro que você tá saudável. E porque você fala que ser gordo é ser saudável. A gente aprendeu isso. E quem diz que você está acima do peso, você também tá doente ou tá saudável. A gente só olha se a gente tá muito gordo. Se a gente começa a sair muito do padrão do peso que você tava, né? Então ali foi onde meu corpo arrumou para ele chamar a minha atenção. Qual é a linguagem do seu corpo? Como que o seu corpo está chamando a atenção? Você está emagrecendo? Você está engordando? Né? Em um mês você emagrece 4 quilos. Né? Em um mês você engorda 4 quilos. Igual a Mila falou, gente, 1, 2 quilos, principalmente mulher que tem período menstrual, de retenção de líquido, né? 1, 2 quilos, 3 quilos é normal. Passou disso, já tem alguma coisa ali para você olhar emocionalmente, né? Então, percebe que todas as dicas que a Camila deu para vocês, gente, que é um conjunto, que é você olhar o seu físico, para você ver se tá todas, né, os seus hormônios, tudo funcionando. É você olhar o seu campo mental, o seu campo emocional e o que você está comendo. Só que além de ser a alimentação para o seu corpo físico, o que você está comendo emocionalmente
faz muita diferença, tá? E no final, eu vou ensinar vocês a fazerem um exercício para vocês reconhecer esse peso emocional que a gente tanto tá falando aqui, né, Kézia? É verdade, né? Achei engraçada essa coisa dos exames que a Mila comentou aqui. Eu, na minha época, eu fiz meus exames também, fui fazer meu check-up, né? Porque eu acreditava que tinha algo errado comigo, né? E eu lembro quando eu cheguei no médico, ele abriu todos os meus exames, ele falou assim, nossa, que maravilha, perfeito. Tipo assim, tá tudo certo, seus exames estão perfeitos. Eu fiquei, gente, eu queria dar na cara dele. Tipo assim, porque eu tinha certeza que o meu sobrepeso tinha a ver com alguma disfunção hormonal. Sei lá, era hipotiroidismo, era qualquer trem, menos... Uma disfunção, né, na tireoide, né? Menos emocional. E eu era uma pessoa, assim, nesse sentido, bem cética, não era muito dessa praia de energia, né? Enfim, como pode melhorar. E aí, olha o quanto eu ainda preferi estar doente. Verdade. O quanto eu ainda preferi estar doente, porque eu fiquei chateada que ele falou que eu não estava doente, né? Então eu falei, caraca, então tá, então eu não tô doente, entendi a informação que o meu corpo, o caos que o meu corpo estava criando, para poder falar, opa, peraí, vamos olhar para essa energia e quantas habilidades que a gente está negando aí com o nosso corpo, o quanto o nosso corpo, ele percebe todo o campo das pessoas e ele tá aqui, é uma habilidade, não é uma maldição. Só que a gente fala muito no Axis que é assim, 98% do que a gente sente não é nosso, não é verdade? Então, peraí, o que eu faço com essa informação então? E uma coisa muito legal também, que quando entrou essa questão do coronavírus, a gente estava até conversando, né, Geise? E eu entrei nessa fome emocional, e eu falava, gente, que coisa maluca, porque parece que, tipo assim, era o tempo inteiro querendo comer. E eu falei, parece que a gente estava acessando uma outra vida de escassez, de guerra, de miséria. Como se o meu corpo quisesse comer toda a comida do planeta, armazenar para poder, entendeu? Não vai ter mais comida. Não vai ter mais comida no planeta coronavírus agora. E eu lembro que eu tinha ouvido uma semana antes que a gente não ia ter comida no supermercado. Que todo mundo, né, já falando daquela conscientização de não compre tudo, né, compre só o necessário. E eu preocupada, eu falava, gente, eu tenho 3 crianças em casa. Falei, eu vou lá, eu estoco comida ou eu não estoco comida? Fiquei muito com esse pensamento na cabeça, né, querendo ser social, querendo, né, trabalhar, mas tipo assim, peraí. Qual a escolha que eu faço aqui agora? Só que daí você acessou um sistema de crença, né? Com e aí certeza. Ela começou a reverberar ali com toda a situação que estava acontecendo. E, gente, isso é muito engraçado porque não é consciente, isso está no nosso inconsciente, tá? Então não é assim, eu escolho agora acessar esse sistema de crença e eu vou começar a pensar assim. Por isso que a gente está presente, a gente saber que isso existe é muito importante, né? Com certeza. Porque daí a Kézia foi lá e acessou um sistema de crença. Fiz alguns processos ali na hora para poder liberar essa energia, essa escassez de outras vidas, de outras guerras que estavam... Gente, o nosso corpo, do ponto de vista do Axis, ele armazena 4 milhões de vidas. Do Tantra também. Né? Então é muita coisa que a gente, de informação para quem acredita ou não em outras vidas, né? Tá aqui. Na verdade, não é nem outras vidas, é tempo e espaço, né? Outras realidades, dimensões, né? Enfim, tudo essa nossos coisa. Antepassados, Os nossos antepassados, né? E aí, foi muito interessante que na hora que eu rodei os processos já trabalhando, falei em todos os lugares que eu tô aqui com medo de passar fome novamente, toda a fome que eu tranquei no meu corpo, né? Tem até um vídeo muito legal no meu canal no Instagram, que eu faço alguns processos falando sobre isso. Então caiu a consciência, eu entendi o que eu tava criando. Peraí, o que eu tô criando aqui? Já tinha engordado 3 quilos. Falei, o que eu tô criando aqui? Né? Entendi, trouxe pra consciência. E aí a coisa já foi acalmando, a situação, já voltei a fazer os... Gente, tem poder quem age. A gente está falando aqui de várias coisas, de várias possibilidades que você pode estar acessando aí com o seu corpo. Mas assim, eu falei, agora vamos entrar em ação. A ação é uma lei universal, é uma lei. Você não consegue mudar nada sem ter uma ação, tá? Então isso é muito importante. Você pode fazer o que for, se você não tiver uma ação com o intuito de mudar, né, de sair daquele espaço que você tá, não vai acontecer. Vamos para ação agora? Quais são as dicas? A gente já está quase chegando ao final do programa. Sim. Bom, a minha dica está incluída aí em todas as minhas sugestões, mas a minha dica é começar realmente ver de baixo para cima
qual é o problema? Então eu começo do básico, que é meu corpo, né? Eu faço exames, que nem eu já tinha dito aqui, as meninas também. É importante, gente, aqui eu acredito que a nossa cultura no nosso país, infelizmente, a gente não tem uma tendência social à prevenção, mas ela não é à toa que se fala tanto nisso, é muito importante. Então, assim, se você pode, se é uma possibilidade para você, vá, gente, faça um check-up uma vez por ano, veja a coisa antes dela estar feia, vamos colocar assim. Então é muito importante você fazer um trabalho preventivo, né? Então, mas vamos colocar assim, já aconteceu, Mila, já engordei, o que eu faço agora? Pergunta para o seu corpo, obviamente, as meninas vão falar um pouco mais dessa parte da ação de pôr a mão no corpo, mas a minha sugestão principal é comece de baixo para cima, veja se o seu fisiológico está bem, se seus hormônios estão bem, se as funções do seu corpo estão bem. Então faça exames, peça para o seu médico, fuce naquilo que... Sabe que eu acredito que tem uma voz dentro da gente que meio que ela fica desconfiada, dizendo assim, olha aquilo, você está enrolando, sabe aquilo que você está enrolando? Começa por ali. Tá? Além disso, com certeza, coloque para você uma rotina onde você tem uma alimentação balanceada nisso, né? Se precisar de uma ajuda de um tratamento quântico ou uma nutricionista, enfim, e exercício físico. Não necessariamente academia, gente, que eu sei que tem gente que não curte tanto, mas existem muitas outras opções. Existe a dança, existem lutas, existe caminhada. Não venha também, eu li aqui o coletivo. Ai, Mila, não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer exercício físico? Gente, pelo amor de Deus, tá? Nem que seja 2, 3... chinelo. Olha, no YouTube tem milhões de aulas gratuitas. Eu sou assim, amiga, eu sempre pergunto assim, você é da turma que vai arrumar uma justificativa, uma desculpa para não fazer? Ou você é da turma que vai criar uma solução? Que você vai lá no Google e vai ver uma aula, que você vai caminhar nas avenidas, que você vai colocar em prática, você vai pegar lá o saco de arroz na sua casa, ou o litro de óleo e vai fazer o exercício. Então, qual turma você é? Sim. Gente, se tudo, vamos dizer assim, falhar, você pode dar 2, 3 voltas no seu quarteirão, tá bom? Todo mundo tem condições aí de dar 2, 3 voltas no quarteirão. Funciona, gente, tá bom? funciona. Então, assim, descubra o que dá certo pra você. Eu acho... Deixa eu contar um segredo pra vocês. A minha primeira aula de dança do ventre, eu fui obrigada. Sabia? Eu tinha uma amiga, tinha aí meus 13 para 14 anos, eu tinha uma amiga... Você foi obrigada? Eu fui, você acredita? Verdade? Verdade. Eu tinha uma amiga, eu queria fazer capoeira, era no mesmo horário da dança do ventre, e eu tinha uma amiga que queria muito fazer dança do ventre, ela falou, você é minha amiga ou não? Eu falei, eu acho que eu não vou levar jeito pra esse trem de dançar não, quero fazer capoeira. Gente, 20 anos, tá? 20 anos. Que presente que ela te deu. Então, assim, uma coisa experiencia. Depois que você foi fazer um exercício e você não gostou, ok, mas não fala antes de você pelo menos tentar. Experimentar. Então, fica aí a minha sugestão para vocês. Vamos para a Lu agora. Uhul! Ei, gente, a Susan, que está acompanhando a gente aqui no Instagram também, lá está acompanhando a gente no ao vivo, na rádio, ela colocou assim que Barras ajudou ela a manter o peso e a emagrecer. Aí tanto que ela colocou, tô precisando, que nesse momento agora, por conta disso, ela não está recebendo. E ela falou que depois que ela parou de tomar remédios psiquiátricos, ela começou a engordar, e se isso tem alguma coisa... Eu tenho que virar pra mim, se isso tem alguma coisa a ver, com certeza, óbvio, o psicológico, porque você está começando, meu interessante ponto de vista, tá? Você está colocando agora um motivo para você estar engordando, responsabilizar que é por conta do remédio. E verdade que o remédio está fazendo isso com você? Ou a falta dele? Ou você está começando agora a criar que você está conseguindo ficar limpa, né, sem o remédio, sem a necessidade dele, querendo criar o quê? Sobrepeso para voltar a ter que tomar o remédio? O que é? O que você está fazendo aí? Então, sempre lembra de fazer a pergunta, né? Verdade. É o remédio, verdade, né? Verdade. E a Susan, que é do Axis, né? Ô, Susan, a gente tem agora o YouGo. Não é mais o YouGo. Você sabe, respeitar o nosso saber, você já sabe fazer perguntas, né? Fala a verdade, é isso? Nós somos o nosso YouGo aqui, ó. É isso. Agora minha contribuição vai ser o seguinte. Eu vou falar pra você em atitude com o outro. Tá? Como que você pode ser contribuição com o outro? Porque eu já cheguei no meu esposo, eu fiz todas as tentativas antes, eu fazia justamente a tentativa, né? Tentar pegar alguma coisa, não vai conseguir. Eu falava pra ele assim, vamos uma caminhada, ou vamos não sei o quê, ou eu deixei ele fazer o que ele queria e depois cheguei radical.
Você não viu que você tá gordo? Eu não gosto, não consigo nem ter vontade de ficar com você. Gente, fui muito ridícula, tá? Mas eu não tinha preparo que eu tenho agora. Porém, como que você pode contribuir? Faz uma comida pra pessoa, leva de presente. Sabe? Vamos fazer caminhada comigo, é tão bom quando você faz caminhada comigo, dá um beijo nele. Eu sabe? adoro que você faz com a sua companhia. Isso. Vai pro emocional, literalmente. Mas o quê? Pro positivo. Se você fizer caminhada comigo, eu te faço uma massagem. Se você fizer tal coisa comigo, eu faço com você. Empoderar o outro, isso, né? Porque é algo que eu sou a prática nisso? Não, gente. Estou me desenvolvendo. Aprendendo, né? Estou me desenvolvendo, aprendendo. Porque o conhecimento está dentro de todos nós. Basta você acessar ele. Ou tudo que nós estamos falando aqui para vocês já sabem. A única coisa que nós estamos o quê? Despertando tudo. Então contribua no que você puder, sendo apoio para o outro e não sendo uma âncora, né, para a pessoa. Sendo, como disse a Patrícia no outro dia, um foguete na vida da pessoa. Como Agora que você aí, quer gente. ser? Você quer ser um foguete? Você quer despertar, empoderar a pessoa? Ou você quer ridicularizar, diminuir, né? É uma coisa aí bem legal isso que a Luzia falou. Bem, pessoal, então a minha contribuição para vocês vai ser para a gente fazer um exercício aqui agora, tá? Energético. E eu proponho, se vocês sentirem ser contribuição, para vocês fazerem todos os dias. Porque de tudo aquilo que a gente falou, para mim, na minha opinião, é você começar a despertar a consciência para o seu corpo. Porque se você despertar essa consciência, você vai conseguir fazer as outras coisas com mais facilidade, com mais leveza, né? Aí você vai ter aquele ânimo ali para você fazer tudo o que já foi dito aqui. Então vamos lá, tá? O exercício é o seguinte, vou pedir para vocês fecharem os olhos, feche os olhos agora. Coloca uma mão no seu coração e a outra no seu plexo solar, tá? Que é aqui, ó, embaixo, na boca do nosso estômago. Coração, plexo solar. E agora você vai respirar profundamente. Isso, respira, respira. E agora você vai falar, oi corpo. Oi corpo. Oi, corpo. Oi corpo. Oi, corpo. Oi corpo. Oi, corpo. Começa a perceber a vibração do seu corpo. Percebe que seu corpo pulsa, que seu corpo vibra. Percebe isso. Começa a perceber isso nas suas mãos, tá? O seu corpo ele tem vida, além do que você tá vendo, tá? Ele tem muito mais do que você consegue enxergar com o seu olho físico. Fala oi pro teu corpo. E agora você vai começar a fazer pergunta para ele. Como eu posso ser contribuição para você aqui e agora? Corpo, como podemos criar mais comunhão agora? Como eu posso criar comunhão com você agora, corpo? E vai respirando, respira, isso. E agora você vai perguntar o seguinte para o seu corpo. Verdade, corpo. Quantos quilos tem aqui que não é nosso? Verdade, que número que vem? Primeiro número que vem, gente. Pra mim veio 10. O meu veio 2. 8. Então, O meu veio 2. isso 10 daí, ó, quantos quilos veio aí pra você, né? Então, isso daí, esse peso não é seu. Você tá pegando para curar alguém, você tá mimetizando de alguém, tá? Então, como que a gente vai fazer agora? Vamos continuar. Corpo. Quantos quilos energéticos? Verdade, corpo. Quantos quilos energéticos tem aqui que nós estamos segurando? Verdade. Quantos quilos energéticos? É diferente, tá, gente? Vai vir 18. outro. Então agora você vai começar a pedir pro seu corpo, como seria a gente liberar isso agora? Libera! Como seria a gente liberar esse peso que não é nosso? Como seria a gente começar a liberar agora, corpo? Você já sabe como fazer isso. Liberar todo esse peso energético, tá? Começa a liberar dos seus corpos energéticos agora. Todo esse peso. Corpo, você pode fazer isso? Isso, deixa aí. Solta, só solta, tá? Corpo, você pode agora liberar todo esse peso, esses quilos que está em nós, que está no meu corpo, que não é meu. Você pode liberar agora?
Quantos julgamentos tem aí? Quantos pontos de vista tem aí? Você pode liberar isso com facilidade, alegria e glória. Ó, é normal bocejos. Vocês podem bocejar, porque tá fazendo uma liberação energética, tá? E isso, gente, eu recomendo vocês fazerem essa comunhão com o corpo e começar a prestar atenção no que ele vai responder para vocês, que percebe que é naquele nanosegundo vem a informação. E você começa a conversar com o seu corpo. Como que a gente pode liberar isso? Tá bom? Essa é a minha dica de hoje. E aí, Kézia, Só o que para você me fala? complementar, como a gente tá, vocês que estão assistindo a gente aqui, todo mundo começou a bocejar, o olho lacrimeja, né? Então, assim, é normal, o corpo ele vai começar a liberar isso de várias formas. Então, pode ser que o intestino solte, por exemplo. Sim. Né? Então, tá tudo bem. O que acontecer com você depois desse processo, acolha, sabe? Não entra no julgamento. Ai, tá errado. Ai, alguma coisa. Não, tem nada de errado. É seu corpo só liberando essa informação do jeito que ele sabe, que ele precisa, que realmente Pede para ser com leveza, tá? Isso, é importante. Pede para o seu corpo começar a fazer essa liberação com leveza. Corpo, a gente pode fazer essas liberações com leveza, com facilidade, né? O que se requer para ser leve? Como posso liberar todo esse peso energético com total facilidade, alegria e glória aqui, né? Isso, é isso aí. Uma pergunta muito legal para vocês poderem usar também é assim, corpo, qual a aparência que você quer ter? Eu adoro essa pergunta, porque às vezes a gente fica preso, né, naquele corpo mesmo, quando eu tinha 15 anos. Em padrões antigos, sim, né? Sim, e eu percebi que eu estava muito presa e até assim, punindo, sendo muito sargentão comigo, né? Tanto que as pessoas iam correr barras e me falavam, nossa, você é muito rígida com o seu corpo. Eu falava, mas gente, mas por quê? Né? Eu não conseguia entender depois que eu fui perceber a energia. Então, tudo que ultrapassa, tudo que passa é exagerado, né? Então, às vezes, ir 2 vezes na academia tava exagerado ali. O medo de voltar a engordar era grande, né? Mas, enfim, pra quem... A minha dica aqui, minha sugestão, né? Como eu já falei, eu sou da prática, sou da ação. Tem poder quem age, adoro. A atividade física, o nosso corpo, ele pede 3 coisas. Leveza, diversão e movimento. Tá? Isso é assim, se você quer honrar seu corpo, quer entrar em comunhão com o seu corpo, igual a gente está conversando aqui, leveza, diversão e movimento. Então, peraí, eu estou proporcionando leveza para o meu corpo, energética, e na minha forma de alimentação, então eu vou comer uma comida, corpo, vai ser contribuição para mim comer isso aqui hoje? Né? É leve, né? Leve pra gente você comer quer isso aqui agora? Sim, você quer isso? Porque na maioria das vezes, se a gente começar a trazer consciência e perguntar, e o corpo não quer e a gente come, pode ser que você vai começar até a se sentir mal depois de ingerir esse alimento. Então, honre o seu corpo, respeite o seu corpo, né? Kézia, você usa isso 100%? Não, 95%. Tem hora que eu tô afim de comer aquilo, pronto, acabou, não vou nem perguntar, né? É legal mas negociar, a gente aprender a negociar corpo. Tá, você não quer, mas como seria a gente comer um pedacinho disso? Porque eu tô com muita vontade, eu tô querendo muito. Como seria a gente negociar? Isso é treino, né? A gente tem uma coisa do hábito, eu percebo assim, eu lutei muito, eu sou doceira, formigão, né, gente? Formigona, assim. Tanto que meu apelido de infância era formiga doceira, né? E aí era o hábito de todos os dias depois do almoço comer o doce. Eu já tinha reprogramado isso com Theta Healing, com barras, com hipnose, com tudo que você imaginar. Já tinha feito tudo isso e não conseguia tirar essa coisa de comer o doce depois do almoço, por exemplo. Aí eu falei, peraí, eu tô com vontade de comer isso ou é o hábito de comer isso todos os dias depois do almoço? Né? E aí eu percebi que existia o hábito. Então tá, o que eu vou colocar aqui nesse horário, nesse lugar, né? Porque quando a gente vai trocar um hábito, você nunca tira um hábito sem colocar algo novo no lugar, porque fica como se ficasse um buraco ali. Então, substitua esse hábito por algo novo que vai te dar prazer, né? Falando sobre ação e atividade física, que eu aprendi a gostar, gente, eu odiava.com.br. Né? Odiava. Você falar pra mim, eu briguei em todas as academias de Franca, arrumei problema porque eu era bem chata. Arrumei problema com todos os professores, com tudo, nada, passava mal em tudo, não podia agachar, não podia levantar, tudo eu era chiliquenta da academia. E eu falava, gente, como eu odeio academia. Se eu já concluí, já defini que eu odeio alguma coisa, eu estou criando alguma possibilidade para começar a gostar daquilo?
Não. Então, eu falo que eu comecei a gostar de atividade física o dia que eu parei de falar que eu odiava. Então, pra mim, esse foi assim... academia. No começo até parece assim forçado, era forçado. Eu lembro quando eu me matriculei numa academia, eu falei pro professor, não olha pra mim, não me manda fazer nada. Eu falei, eu só estou aqui para sorrir. Então eu fui desenvolver o hábito de gostar de ir na academia ou de ir fazer atividade física. Ok, agora a gente não tá podendo fazer tudo isso, vamos fazer então, ou vai ser a caminhada, ou vai ser o polichinelo. Uma dica que é da reprogramação mental é a gente, assim, quando for fazer o exercício, tenta sorrir, sabe? Olha pro que o seu corpo tá te falando ali na hora, percebe? Não fica dizendo, ai que saco fazer isso. Vou fazer um polichinelo, vou pular uma corda, ai que saco fazer isso, ai não quero fazer isso. Então, mantenha sabe assim, um padrão positivo e experimente, não reclame, vai pra ação. Nosso corpo então precisa de movimento, leveza e diversão, e essa é a minha dica de hoje para encerrar aqui a minha parte. E como pode melhorar, né? Ei, que delícia! Só uma informação, gente, tá tudo bem você ser magro, tá tudo bem você ser mais gordinho, ninguém é mais ou menos que ninguém. Se você tá feliz e tá satisfeito, isso é o que importa, deixando claro pra vocês. A gente só tá falando pra vocês o que pode ser que somatiza no nosso corpo. Porque a Camila falou no início, se engordar 2 kg, 3 kg, agora quando você tá em muito excesso é pra você olhar pra você. Tudo que você sai fora do que é o seu padrão, né? Não o padrão dos outros, olha pra isso com carinho. O que o seu corpo tá te dando de mensagem? Que comunicação que o seu corpo tá tentando ter com você, que você não tá percebendo, porque você não está presente, tá? Então, essas aí as dicas que nós temos para vocês hoje sobre, né, esse momento aí de estar comendo muito. Uma coisa que veio muito pra mim também. Enquanto a gente fica em casa, sem nada pra fazer, não tenho nada pra fazer, deixa eu comer. Né? Como seria colocar outras coisas? Começa a perceber se você está tendo a necessidade de toda hora ficar mastigando como uma forma de ter alguma coisa para fazer. Tá, gente? Ter essa consciência também tá me ajudando muito, porque no começo, nos primeiros dias, eu me vi inconsciente, tendo reações inconscientes de comer toda hora para tá fazendo alguma coisa. Qual né? é o seu WhatsApp, seu Instagram, quer dizer? E aí, eu comecei a... Pera, deixa eu só finalizar aqui. E aí eu comecei a trazer consciência, né, para esse momento e fazer outras coisas, colocar livros, atividades, colocar outras atividades, né? Nutrir de outro jeito, né? Me nutrir o meu tempo, ali, ocupar o meu tempo e me nutrir de uma outra forma. Então comece aí a perceber como que você tá funcionando, tá? Então aqui nós vamos agora deixar o nosso Instagram para vocês. O meu é @GeiseRezende. Espero vocês lá com várias dicas e a gente se vê por aí, tá, meus amores? Um beijo. Convidar vocês também que a gente vai manter o nosso programa toda terça e quinta aqui na rádio, online nos nossos Instagrams também, às 2h da tarde. Quem quiser seguir a gente também pela rádio que tá aqui no Instagram é 105,9, tá, gente? E a próxima terça provavelmente a gente vai manter já a pedidos do tema do curador sexual. Uau! Né? Então acompanhem a gente aqui. Meu Instagram é Cristais de Luz Escola Holística. Espero vocês adicionarem lá. Bom, o meu é Luz Coach de Relacionamento, meu Instagram. O meu canal do YouTube é Poderosamente Coach. Gratidão, pessoal. Dei uma acelerada aqui pra gente poder falar tchau pra vocês por conta do final. Gratidão pela contribuição de cada uma de vocês. Obrigada por tudo, viu? Beijo, até a próxima terça-feira. Uhul, como pode melhorar? Então o meu é @KéziaLucenaCoach lá no Instagram, no Facebook Kézia Lucena. Quero deixar o site da rádio aqui também, que é o www.105franca.com.br. Se você ficou com tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre tudo isso que a gente conversou, manda aqui um direct pra gente no PV, no privado. E como pode melhorar? Agradece o pessoal do Instagram. Agradecendo todo mundo do Instagram, gratidão, gente. Terça-feira a gente volta. Muita consciência aí pra vocês, muito amor, muita luz, muita presença. Muita presença dos nossos corpinhos. Vamos cuidar. Muita gratidão, né? Vamos cuidar com carinho dos nossos corpos, né? A nossa morada, né, gente? É isso aí. É a nossa morada. Gratidão. Um beijo. Beijos. Valeu.